Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver zigue-zague no trânsito. Motorista supostamente bêbado é flagrado dirigindo pelas ruas. Nudez proibida. Mulher é vista sem roupas no bairro Morumbi, em Uberlândia. Fogo no bar. Incêndio destrói comércio em Tuiutaba. Polêmica dos coletivos. Empresas do transporte urbano de Uberlândia são multadas de novo. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 22 de agosto e o Minas Urgente está no ar. Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Claro, estamos chegando com muita informação para você. Você estava ligadinho no Donos da Bola, você que estava em outro canal e veio para cá para acompanhar o Minas, seja muito bem-vindo. Uma ótima terça-feira para você, até 1h50 da tarde, as principais notícias da região. Você acompanha aqui no Minas, que é diferenciado. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço faz questão da sua participação. Bandzap já está liberado para você comentar os assuntos, para você mandar as suas denúncias, tá certo? É um flagrante da sua rua e manda para cá. Também pode acompanhar aqui o nosso programa no YouTube da Band Triângulo, no celular, tá terminando o almoço, vai voltar para o trabalho, vai escutando, vai vendo o Minas Urgente aí, que também está a Band Triângulo no Facebook e no Instagram, tudo @Band Triângulo, nas minhas redes sociais, você pode acompanhar, @Bagnetti, é um prazer tê-los também online através das redes sociais. Terça-feira é um dia especial para a gente falar dos seus direitos, tá? No quadro Advogado do Povo, a gente vai tirar as suas dúvidas sobre problemas aí do direito, um problema no trabalho, um produto que você comprou e não funcionava, uma herança aí que a família está brigando, enfim, não importa o seu problema, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Então aproveita o Bandzap aí, manda para cá sua perguntinha, nosso Advogado do Povo já responde para você, tá certo? Falando em peleja, as empresas do transporte público de Uberlândia continuam na mira do Ministério Público. O PROCON estadual determinou mais uma multa para cada uma aí das concessionárias. O Érico Gabriel está ao vivo com a gente e tem as informações então, para a gente tentar entender o porquê de multa atrás de multa, né? E o que acontece então aqui na cidade de Uberlândia. A gente tem falado por diversas vezes, né, que o serviço deixa a desejar. Essa fiscalização, ela precisa acontecer, tá? Se não for de tempos em tempos, diariamente, porque é um serviço que é caro, é uma concessão pública, são empresas particulares, mas que atendem a uma demanda do serviço público, né? Então o PROCON, o Ministério Público aí tem acompanhado muito de perto a prestação de serviço. E agora, né, mais uma vez aí, por entenderem que não estão atendendo às necessidades, o que está estipulado em contrato, e até oferecendo risco aos passageiros, não é verdade? Aí mais uma multa pesada. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes para você, tá certo? Você que usa o transporte coletivo, você que conhece quem usa, um serviço essencial, de extrema importância. Uberlândia, quase 800 mil habitantes, e tem que ter um serviço decente. Um bar pegou fogo no bairro Brasil, lá em Tuiutaba, no Pontal do Triângulo. O incêndio, de acordo com os bombeiros, foi nessa madrugada, de ontem para hoje. Você está vendo aí, as chamas se alastraram rapidamente, tomaram conta do comércio, tá? O trabalho aí do Corpo de Bombeiros foi intenso, foi duro, muito trabalho aí, ó, mais de 1 hora aí para conter as chamas. Você está vendo o comércio, cerca de 4 mil litros de água foram utilizados aí para, né, dar um fim nesse incêndio. O que provocou ainda não se sabe. A gente vê, né, o estabelecimento ali também parece ter uma parte ali que tem uma oficina na lateral, né, um estabelecimento rústico. Vai se investigar o que pode ter acontecido. Uma chama esquecida acesa, um curto-circuito, problema na fiação elétrica. O problema é que ninguém se feriu, tá certo? Uma casa também pegou fogo hoje pela manhã,
Olha só, você está vendo aí, né, em Uberlândia, foi na rua Mole, que nome esquisito essa rua, em Molibdênio, no bairro Tayamã. As causas ainda não são conhecidas, tá? Ninguém ficou ferido, mas vai se investigar o que aconteceu. Muito cuidado, a gente tem registrado com uma certa frequência, aqui mostrado para você essa quantidade de incêndios em casas e estabelecimentos comerciais. Tá certo. Então, daqui a pouco eu quero lembrar você, então, o pessoal tá me cobrando que reforça, Bagnetti, na hora de mandar a pergunta para o nosso advogado do povo, colocar o nome e o bairro, ou o nome e a cidade que está nos acompanhando, a gente faz questão aí, então, de cumprimentá-los, tá certo? O Dr. Leandro Souza já está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouco vai tirar as suas dúvidas e falar dos seus direitos. Olha só, gente, um caso no mínimo inusitado, o que seria uma traição, né, terminou em agressão. A Polícia Militar foi chamada aí para intervir. Uma mulher foi espancada porque teria visto o namorado na cama com outro homem. Olha só que triângulo amoroso esse, e tudo isso na cidade de Uberaba. Quem tem as informações para a gente? Vamos falar com o Juliano Carlos, que está acompanhando esse caso desde cedo. Muito boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo que você disse, o que era a princípio uma traição, virou lesão corporal, violência doméstica, e a vítima foi espancada, inclusive foi encaminhada para o hospital. Esse fato aconteceu na rua Jacutinga, no Parque Bom Retiro, aqui em Uberaba. A Polícia Militar foi solicitada lá no Hospital Regional José de Alencar da Silva. Os policiais conversaram com a equipe médica que atendeu a vítima de 41 anos e foi relatado que a mulher tinha vários ferimentos pelo corpo, cortes na cabeça, além de escoriações e marcas de enforcamento. Os policiais conversaram com ela, ela estava a princípio com sintomas de embriaguez, mas conseguia falar, e ela relatou que acabou flagrando o namorado dela em ato sexual com outro homem, foi questioná-lo, ele ficou muito furioso com essa situação, partiu para cima da mulher e acabou agredindo ela, espancando, na verdade, com socos, pontapés e também enforcamento. Após o crime, ele saiu do local. Essa mulher foi encontrada, inclusive, em via pública, na calçada, com muito sangramento no rosto e também pelo corpo. Os vizinhos perceberam e acionaram o SAMU. O SAMU levou ela para o hospital e a Polícia Militar fez o registro da ocorrência. A vítima falou o nome do suspeito, é um homem de 34 anos, inclusive já tem passagens pela polícia e ele segue sendo procurado. Depois de ter sido flagrado no ato sexual com outro homem, bateu na mulher e está sendo procurado aqui em Uberaba, Bagnetti. Que coisa, hein, Juliano? A gente acha que já viu de tudo, mas essa te confesso que é novidade. Obrigado, Juliano Carlos, ao vivo de Uberaba, mais um caso de agressão contra a mulher. Nessa situação aí em Uberaba, então, o homem flagrado com outro homem pela esposa, que, claro, não gostou do que viu, mas acabou sendo agredida. Orientação sexual de cada um não vem ao caso. Agora, o camarada se relacionando lá, numa relação extraconjugal, né? Quem tinha todo o direito de achar ruim foi a mulher traída, e ele foi para cima e deu-lhe porrada. Que canalha, hein? Que canalha! Em Araguari, um flagrante de um motorista, olha só, né, com a direção perigosa pelas ruas da cidade. O flagrante foi precisamente na Avenida Senador Melo Viana. Foi feito por um outro motorista que estava na mesma rua. Quero mostrar para você aí, ó. O vídeo foi feito mais ou menos na hora do almoço. Isso na cidade de Araguari, né, grande circulação. Olha só, a Paratizona ali na frente, ali, ó, vai fazendo zigue-zague, dá uma raspada no caminhão estacionado. Tá certo? E o perigo é constante, justamente por conta do movimento. Aí muita gente saindo para ir para o almoço, retornando do almoço, e o motorista da Paraty aí então, né, olha lá, de um lado do outro, parece que está fazendo, pegou a faixa dupla aí contínua né, no meio da rodovia e foi para um lado, foi para o outro, olha lá, parou a tempo de não bater no palio. Impressionante, tá, gente? Impressionante. Mesmo com a lei seca, o povo não respeita, hein? E a gente vê muitos casos de embriaguez durante o final de semana. Agora, durante a semana, o camarada com os goró na cabeça
e fazendo uma barbaridade dessa no trânsito, é brincadeira. Está colocando, além da própria vida em risco, a vida de outras pessoas. Tá flagrante aí, então, do motorista. Ó, tudo indica que quem fez as imagens foi o passageiro do carro. Porque se for o motorista que está dirigindo e está com o celular na mão, também está errado. Já vão puxar a orelha dele. Motorista não pode aí ficar com o celular na mão, não, tá? Mas o registro flagrante a gente tem que compartilhar, porque olha só, e tirou fina de muito carro, hein? Tirou fina de muito carro. Olha lá, torcedor do Palmeiras, não sei não, parece que está dirigindo. Não pode dirigir e pegar o celular não, hein? Já fica o puxão de orelha. Mais um acidente na zona rural de Patos de Minas. Seja na cidade ou no campo, né, a situação é sempre tomar cuidado. César Campos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, César. Probleminha na transmissão, internet tem dessas coisas, programa ao vivo é assim que funciona. Daqui a pouco César, então, trazendo mais detalhes para a gente desses acidentes aqui. A gente tem mostrado com uma certa frequência, principalmente na zona rural, nas estradas de terra, uma grande quantidade de acidentes. Tá? Então, apesar de não ter uma fiscalização efetiva, a gente sabe que as condições são adversas dependendo do carro que você está aí. Então, tem que ter muita destreza para dirigir na estrada de terra, tá bom? Mas deixa eu falar para você da Start. A Start a gente confia e ela trouxe para você, para mim, para nós o novo amaciante TUF concentrado com óleos essenciais. Como é gostoso, né, gente? Vestir aquela roupa, sentir aquele cheirinho de roupa limpa e bem cuidada. É uma das melhores sensações que a gente sente. Pois é, o novo TUF concentrado foi além. Ó, aqui dentro, deixa eu falar para você, ó. Tem 10 vezes mais perfume que os amaciantes comuns. Se você não experimentou, precisa experimentar. Agora suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Ó, vou te falar, é bom demais da conta, tá? Você tem que experimentar o novo TUF concentrado e levar mais perfume aí para sua casa, mais perfume para suas roupas e para sua família. A qualidade é Start e na Start a gente confia. Vou deixar o meu TUF aqui, daqui a pouco eu guardo ele direitinho. Lá em casa tem um estoque e você tem que experimentar, tá certo? Olha só, então lembrando você que daqui a pouquinho o nosso advogado do povo está chegando para a gente falar dos seus direitos. Já manda suas perguntas, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp 997931300 e você pode participar conosco, tá certo? Ao vivo, o doutor Leônidas Souza faz questão da sua participação. Vamos de informação aqui, vamos voltar então para a gente falar desse acidente na zona rural de Patos de Minas com o César Campos. O César, será que vai dar certo agora a nossa conexão Uberlândia-Araxá? É com você, César. Espero que sim, Bagnete. Falando então desse acidente aí em Patos de Minas, o acidente foi na estrada para o distrito de Alagoas, zona rural ali de Patos de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete bateu em uma motoniveladora que realizava ali a manutenção da estrada. O pessoal estava trabalhando e essa caminhonete veio e bateu. Na caminhonete estava um casal. Eles foram atendidos aí pelo SAMU com ferimentos leves e encaminhados para o hospital de Patos de Minas. Segundo os envolvidos, no momento do acidente, Bagnete, a máquina estava parada para que os veículos trafegassem por ali, tinha parado o trabalho para que os veículos pudessem trafegar, mas a poeira levantada com o trânsito acabou dificultando a visibilidade aí do motorista, ele acabou batendo aí nessa motoniveladora. Felizmente foi só um acidente leve, as vítimas leves, mas aí fez um estrago interessante, um estado muito grande aí nesse carro. Volto com você. Obrigado, César, pelas informações, pelas imagens. A gente está vendo aí, né, a estrada até planinha, bastante poeira. Aí o motorista, então, talvez comprometido a visibilidade, acabou acertando essa máquina aí. Que porrada, hein? Que porrada, hein? Olha só, o caso da morte da sargento Stephanie da Silva Magalhães, que
teria sido assassinada pelo colega Isaac Frederico durante uma festa julina promovida pelo Exército aqui em Uberlândia, teve desdobramentos. A Polícia Civil concluiu o inquérito, e conversou com a nossa equipe sobre as conclusões aí então dessa investigação. Vamos acompanhar o que disse o Dr. Marcos Tadeu da Polícia Civil. O inquérito praticamente está concluído, faltam pequenos detalhes processuais, e então será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público com a sua sugestão de arquivamento. Arquivamento em razão do quê? Exatamente da legítima defesa de terceiro. No caso deste, qualquer pessoa pode muito bem atuar em legítima defesa, sua ou de outrem, e no caso específico de outrem, que é no direito conhecido por legítima defesa de terceiro. Tá aí então, doutor Marcos Tadeu, a gente agradece sempre a atenção com o jornalismo da Band Triângulo. A gente está vendo essa jovem que perdeu a vida, foi um caso, me recordo bem, eu não estava aqui, mas acompanhei à distância, um caso que teve repercussão em todo o Brasil, devido às circunstâncias que aconteceu. Uma festa, uma comemoração, a gente está vendo aí, e aí a hora que a câmera ela sai do foco foi justamente onde aconteceram os disparos. Tá? A gente lamenta muito a situação, o entendimento da justiça é esse. Aí então o inquérito deve ser arquivado. Olha só, as empresas do transporte público de Uberlândia continuam na mira do Ministério Público. O PROCON estadual determinou mais uma multa para cada uma das empresas. Agora sim, Érico Gabriel está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Érico. O que está pegando ainda? Olha, Bagnetti, boa tarde para quem nos acompanha. Mais multas para essas empresas de ônibus por diversas irregularidades. Novamente, as 3 empresas foram multadas. Semana passada já tinha acontecido isso com elas e novamente mais multas por diversas irregularidades. Temos aqui, olha, incluindo aí superlotação, problemas com trava de emergência, ausências de cores refletivas de advertência e a idade dos ônibus também. Isso é um problema sério que muitos passageiros cobram por veículos melhores, até chegaram alguns veículos recentemente, mas não é a quantidade certa para atender o público. Olha, R$10 milhões é a multa para a São Miguel, R$20 mil para a Sorriso de Minas e para a Autotrans, R$7 milhões. Todas as empresas foram multadas pelo mesmo motivo, que são danos morais coletivos causados por essas irregularidades. Além disso, o Ministério Público pede um termo de ajustamento de conduta, lembrando que todas essas irregularidades, todas essas multas fazem parte da Operação Ir e Vir, que foi desencadeada março, abril e maio deste ano. Então esse é o resultado final e tudo é assinado pelo promotor Fernando Martins. Além disso tudo, dessas multas, dessas orientações, o Ministério Público pede pela terceira vez que a Prefeitura encerre o contrato com essas empresas. Pelo que tudo que está acontecendo, as empresas não receberão multa ou indenização por conta desse rompimento de contrato. Isso porque eles não estão cumprindo o contrato da forma correta. De acordo com o Ministério Público, essas são várias irregularidades que apontam aí que esse contrato não está sendo cumprido. Na semana passada, a Sorriso de Minas já pegou uma multa aí de R$50 mil, a São Miguel e a Autotrans, R$300 mil. Tá certo, Érico. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando. Fica aí conosco mais um pouquinho que eu quero conversar com você sobre um outro assunto. Mas essa novela do transporte público de Uberlândia, não é possível que vai ser sempre assim. Não, sempre funcionou assim e vai ser sempre assim. São empresas que têm aí 20 anos de concessão, de acordo com o último contrato. Aí a cada nova fiscalização, uma série de irregularidades, aí põe multa para pagar, aí a gente também não tem um retorno se essa multa foi paga, se não foi, para onde vai o dinheiro. Eu acho que falta dar continuidade nessa informação através do Ministério Público, PROCON estadual, né? Falta aí então uma manifestação por parte das empresas, sabe? As coisas têm que ser tratadas com muita clareza, com muita transparência. Agora, vai me desculpar, e o próprio município aí então, enquanto responsável pela cessão
do serviço também fazer uma prestação de contas com a população. Tá? É um serviço aí que quantos mil passageiros não usam todos os dias? Vem cá, vamos fazer uma demonstração diária do que está acontecendo. Gasta tanto de diesel, gasta tanto de pneu, gasta tanto de salário, a conta não fecha. E aí, qual que é a idade dos ônibus que estão em circulação? De quanto tempo é feita a manutenção de cada um deles? E a higiene? Eu lembro que na época da pandemia, nossa, porque tem que fazer higienização, porque tem que ter álcool em gel, passar paninho. Hoje a gente nem ouve falar disso. Ah, mas faz, então mostra. Simples assim. Ah, mas faz a manutenção, então mostra. Leva lá na oficina e mostra. Que pouca vergonha essa história desse transporte coletivo em Uberlândia. Achou ruim? Liga aqui. Achou ruim? Dá uma entrevista. É uma pouca vergonha. Pouca vergonha, tá? A gente fica só na base do documento, ou então vamos parar de falar e deixa a coisa descambar. Sabe? A população tinha que denunciar, reclamar, vai na rede social. Mas parece que está tudo certo, sabe? Um trágico acidente envolvendo um caminhão de mudanças. Isso aconteceu em Patrocínio. Ele é de Patrocínio, mas acabou se acidentando no interior de São Paulo. Deixa eu voltar com o Érico, que tem essas informações. Que trajeto era esse? O que aconteceu, Érico? Muito triste, viu, Bagnetti? 5 pessoas morreram, 4 ficaram feridas. Dessas 4, uma está em estado muito grave. A gente não tem informação se essa família estava saindo de Patrocínio e indo para o estado de São Paulo ou se saiu do estado de São Paulo e vinha para Patrocínio. Mas o fato é que o caminhão estava cheio com as mudanças, estava na BR-153 e próximo aí a Campos Novos Paulista, perdeu o freio. A suspeita, né, da Polícia Rodoviária Federal é que esse caminhão perdeu o freio, bateu em uma carreta e mais 3 carros de passeio se envolveram nesse acidente. Com certeza aí um local de serra, bateu nessa carreta, essa carreta amassou aí esses 3 veículos que estavam à frente. Uma tragédia, uma coisa muito triste. O SAMU foi chamado para socorrer as pessoas. Quem estava vivo, né? Os médicos detectaram que estavam com vida, foram socorridos imediatamente, levados para as unidades de saúde de várias cidades aí, Ourinhos e Ipaúçu, tudo no interior de São Paulo. As famílias, né, já procuram saber como estão os familiares, estado de saúde das vítimas, mas o fato é que 5 pessoas morreram, infelizmente, 4 feridos, 1 em estado grave. A gente torce para que essas pessoas se recuperem, e tanto fisicamente, né, também psicologicamente, por causa desse susto que foi muito grande, viu, Bagnetti? A gente está vendo as imagens aí, são de fato assustadoras, né? E a gente tem visto, não só no noticiário regional, aqui como o nosso caso, mas em todo o jornalismo nacional do Grupo Bandeirantes, essa grande quantidade de acidentes com muitos mortos, né? Tivemos no final de semana 7 mortos lá no acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians no estado de Minas Gerais, né? Que ia para o estado de São Paulo. Esse caminhão aqui do estado de Minas Gerais, aqui de Patrocínio da nossa região, também o rumo a São Paulo, um outro acidente, sabe? Então a gente se preocupa muito com isso, porque são uma série de fatores que podem provocar um acidente. Falha mecânica, falha do motorista, as questões aí de conservação das rodovias. Pelo que a gente está vendo aí, parece que o asfalto é até recente, a sinalização que não tinha chegado ainda, né? Enquanto isso, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, estão mexendo os pauzinhos para que deputados viajem de avião e de jatinho. São justamente os deputados que tinham que ir para a rodovia para ver a situação das estradas no Brasil inteiro, tá? Olha que caso terrível. Um homem de 49 anos foi preso de ontem para hoje, suspeito de estuprar a filha, de 22 anos. Só que isso não começou do dia para a noite, não. De acordo com a polícia, isso acontece desde quando ela era uma garotinha de 10 anos. Deixa eu chamar o César Campos, que é outro caso terrível, César. Outro caso terrível, Bagnetti, que começou com outra violência, viu? A Polícia Militar recebeu ontem as informações iniciais do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e aí os policiais tiveram acesso a essa vítima. Ela estava, Bagnetti, machucada, apresentava algumas lesões. Então os policiais foram perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela informou que foi agredida pelo pai, esse homem de 49 anos, porque ela teria se negado a fazer sexo
após a saída da madrasta. A madrasta foi trabalhar de costume, na hora que ela se negou a fazer sexo com ele, quando ela saiu, ele começou a bater nela. E olha essa história, segundo a vítima, na infância, ela vivia com a avó materna, e essa teria perdido a guarda dela porque ela usava essa jovem aí em programas sexuais. Após essas denúncias, quando ela já tinha 8 anos, ela ficou um tempo na casa lá e com 10 anos foi morar com o pai, que está estuprando ela desde então. Inclusive, ela contou, Bagnetti, que dos seus filhos, os 2 filhos dela, de 3 e 6 anos, seriam filhos dele. Ela disse ainda que nunca denunciou o ocorrido por medo do autor e com essas informações, os policiais foram na casa, no trabalho, conseguiram localizar ele e ele foi preso. A vítima já começou a ser atendida, inclusive já deixou a casa com apoio aí da rede de enfrentamento. Mas olha essa história, uma menina que estava com a avó e a avó usava ela para prostituição, depois foi para casa lá, depois voltou para casa do pai, o pai estuprou ela por vários anos, pode ter tido 2 filhos com essa menina. Então, enfim, uma jovem de 22 anos com uma história trágica, Bagnetti. A gente segue acompanhando esse caso por aqui. Falta palavra, César, para a gente comentar um assunto desse que embrulha o estômago de qualquer um. Obrigado pela sua participação. O mundo está de ponta cabeça. Vamos falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo? Toda terça-feira a gente fala dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo com o doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo aqui mais uma vez. Doutor, sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Bagnetti. Boa tarde para você, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Minas Urgente. E o doutor Leônidas Souza fala do jeito que a gente entende. Doutor, já temos muitas perguntas aqui, vamos tentar responder a todos na medida do possível. Vamos começar aqui com o Francisco da Conceição Silva, ele mora em Uberaba, está acompanhando o programa. Doutor, fui demitido há poucos dias. Eu quero saber se falta e atestado, tá, sem ter, tem direito a descontar na rescisão? Gostaria de participar do quadro Advogado do Povo. Olha, vamos lá. Se você tem um atestado médico que, de certo modo, ateste, deixe claro que você estava incapacitado para o trabalho naquele dia, não há que se falar em desconto de faltas. Pois um atestado médico em seu nome, na sua titularidade, dá a você o direito de faltar ao serviço e não sofrer os descontos. Diferentemente, quando se trata de um atestado que não se trata da própria pessoa. Muitas vezes a pessoa vai acompanhar alguém que poderia estar acompanhado de outro, falta ao serviço, aí os descontos são lícitos. Então, neste caso específico, não tem que se falar em descontos. Doutor, o Jair, aqui de Uberlândia. Boa tarde, doutor. Eu tenho um seguro de vida. No ano de 2022, mês de maio, sofri um acidente. Tive que fazer uma cirurgia e só agora acionei o seguro. Me disseram que o prazo para acionar o seguro é só de 1 ano e não tenho direito ao valor relativo. Isso é legal? Quais são os meus direitos, doutor? Infelizmente, poucas pessoas sabem disso, mas a prescrição para pretensão e reaver indenizações de seguro de vida é de 1 ano e é contados através da data do evento danoso. Então, você precisou do recurso oriundo da seguradora, traspassou o prazo de 1 ano, infelizmente, temos a prescrição. Poucas pessoas sabem disso. Então, é seguro, seja de responsabilidade civil oriundo de veículos, seja de vida, prazo prescricional 1 ano. Tem aquela máxima do direito, Bagnetti, o direito não socorre os que dormem, mas talvez falta informação e a informação é essa. Tá certo, doutor. Estamos aqui com o Ronaldo, né? Ele faz questão aqui de mencionar a idade. O Ronaldo tem 62 anos, conta que é pescador profissional, mas está com um problema em ambos os braços, fez todos os exames, bateria de exames, ultrassonografia, né? E foi constatada uma inflamação mais um nódulo. Só que ele não consegue se afastar do trabalho. O que o doutor pode orientar numa situação como essa? Primeiro tem que verificar a sua condição de segurado. Você está segurado pela Previdência Social? Esse é o primeiro passo. Se houver esse seguro, sim, você terá direito de receber da Previdência as prestações decorrentes de um auxílio-doença. Então, o seu caso precisa ser estudado nesse sentido. Ou seja, havendo a Seguridade Social, você sim, neste momento de dificuldade, de impossibilidade para o trabalho, você será ressarcido, você será remunerado
pelo Estado brasileiro em razão da contributividade. Doutor Leandro da Souza continua conosco ao longo do programa para responder as suas perguntas. Você já pode ir enviando as perguntas, o doutor volta na sequência. Tá certo, doutor? Então você é o nosso convidado a participar. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Na sequência tem muita informação para você. Não saia daí, eu volto já. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Inspiração. Abrindo as portas para uma incrível casa shopping. A maior mostra de arquitetura e design do Triângulo Mineiro. Até 17 de setembro, com 38 espaços criados por renomados profissionais. Você terá a oportunidade de explorar o mundo das formas, das cores e das texturas. Casa Shopping. Oferecimento Grupo Inovadores. Grandes projetos e relacionamentos sólidos. Costa Teixeira. Um novo conceito em gesso e drywall. Apoio Band Triângulo. 99% dos incêndios em vegetação são provocados por pessoas. Não seja uma delas. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas de volta, agradecendo a sua participação, tanto pelo Bandzap como o nosso YouTube. Muito importante receber aqui os seus comentários e promover esse debate. Olha só, foi pontual aqui o comentário do Paulo, do bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia, a respeito do transporte coletivo. Bagnetti, é a minha opinião e acredito que pode ser de boa parte da população. Com a pandemia, ficou difícil para todo mundo. A quantidade de passageiros diminuiu e a quantidade de transportes por aplicativo aumentou. Ninguém olha o outro lado da questão. O Paulo caracteriza isso, então, como perseguição, sim. Paulo, muito obrigado pelo seu comentário. É assim que se faz um programa democrático com voz a todos. Obrigado pela sua participação, tá certo? A gente segue o nosso Minas Urgente, daqui a pouquinho o Advogado do Povo está de volta, você continua participando com a gente, mas eu quero te falar que Minas Gerais, né, vai receber aí do governo federal quase 40 milhões de reais para serem investidos na área da segurança pública. Você vai acompanhar, então, na reportagem sobre esse anúncio feito aqui para o Estado. Durante o evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um repasse de 39 milhões de reais para o Fundo Nacional de Segurança Pública, referente a Minas Gerais. Segundo Dino, 20 milhões já foram entregues e os outros 19 serão repassados até o fim do ano. Fundamental para o bom funcionamento do serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal. Temos a destinação de uma Casa da Mulher para a cidade de Juiz de Fora. E temos também o programa Escola Segura, que tem uma parceria com o governo do estado e com mais 8 municípios de Minas Gerais, entre os quais a capital dos mineiros. O governo federal informou que já repassou 72 milhões de reais só para a área da segurança de Minas desde o início da gestão Lula. Foram entregues este ano 62 viaturas para a PRF e demais polícias mineiras. O governador de Minas Gerais foi convidado para o evento, mas alegou problemas na agenda e não compareceu. Questionado se a ausência de Romeu Zema tem relação com a frase dita pelo chefe do Executivo Estadual sobre as regiões Norte e Nordeste, Flávio Dino minimizou. Para nós do governo federal, nós seguimos a diretriz do presidente Lula de tratar todos os estados de modo igual. Portanto, nós não fazemos distinções partidárias. É claro que nós gostaríamos que o senhor governador aqui estivesse, mas o governo de Minas está representado pelo secretário de Segurança, pelo comandante da polícia, enfim, institucionalmente os atos vão ocorrer e tenho certeza que em outro momento político, quem sabe, o governador possa fazer esse diálogo. Todo e qualquer investimento para a segurança é sempre muito bem-vindo, né? A segurança é responsabilidade do Estado, com a coparticipação aí então do governo federal, e os municípios também têm lá suas atribuições, quando a gente discute aí a questão da Guarda Civil Municipal. Politicagem à parte, é importante a gente deixar claro o seguinte, né? Independentemente de partido, direita, esquerda, meio, em cima do muro, debaixo do tapete,
O que os nossos governantes têm que entender é o seguinte: eles são adversários, eles estão em disputa no processo eleitoral. Tá? Fora isso, todos têm que governar para todos. Sabe? Isso é o grande mal da política brasileira. Fica medindo força, né? Essa queda de braço, essa cabo de guerra. Pô, vamos trabalhar para o bem comum, simples assim. Ó, e fecha o cerco contra furtos e roubos em Uberaba, hein? Muitos materiais foram recuperados, inclusive maquinários aí que eram locados. Deixa eu voltar com o Juliano Carlos. Vira e mexe, a gente mostra que muita coisa que é roubada e furtada consegue ser recuperada pela polícia, né, Juliano? Exatamente, Bagnetti, foi mais um trabalho da equipe de investigadores da primeira delegacia da Polícia Civil aqui em Uberaba. Para você entender o caso, no dia 8 de agosto, durante a madrugada, as câmeras de segurança de uma empresa de locação de maquinários para construção civil foi arrombada. Então, as câmeras flagraram os criminosos chegando nessa Paraty de cor branca, engataram a marcha ré, o condutor do veículo, e arrombou a porta. Na sequência, os bandidos entraram, reviraram toda a empresa e fizeram limpa, levando ferramentas e também maquinários, inclusive de alto valor. Os funcionários chegaram no outro dia para o trabalho, perceberam essa ação criminosa, a Polícia Civil fez o registro da ocorrência e desde então os investigadores foram a campo à caça desses bandidos. Durante os trabalhos ontem à tarde, a Polícia Civil apurou que os materiais poderiam estar em um imóvel na Avenida Cristo Rei, no Parque das Américas. Os policiais foram até o local e recuperaram todos os maquinários e ferramentas que foram furtados desse estabelecimento. Inclusive, as equipes continuam com as imagens das câmeras de segurança até a imagem do veículo. Foi apurado pelos policiais que esse veículo utilizado é produto de crime, foi furtado na cidade e agora as equipes continuam fazendo levantamentos para identificar e prender essa quadrilha de marginais que acabou cometendo esse furto. A princípio, deixou o proprietário no prejuízo, mas hoje à tarde os materiais serão restituídos. Bagnetti. Belo trabalho da polícia, né? Essa é a famosa técnica aí da marcha ré. A gente não sabe se é quadrilha, a gangue da marcha ré, mas que eles pegaram um carro roubado, lógico, não ia pegar um carro próprio, foram lá, arregaçaram a porta, dando marcha ré em cima, né? E levaram todos esses equipamentos aí, mas não foram longe, a polícia conseguiu encontrar. De novo, olha só, são equipamentos muito específicos, tá? Não foi um bote por acaso, eles sabiam que queriam roubar, né? E com o destino certo também, porque esse tipo de maquinário não é para qualquer um. Muito semelhante ao que aconteceu aqui numa clínica, no complexo hospitalar em Uberlândia, aonde foram para cima aí de equipamentos caríssimos, que não é qualquer um que sabe operar, tá? Cogita-se aí, inclusive, na existência de uma quadrilha especializada, né? Porque os caras são muito pontuais. Gente, olha só que situação inusitada, né? A gente tem acompanhado essa mudança do clima, hora chove, hora faz sol, né? Mas parece que tem atingido o comportamento das pessoas também. Olha só esse flagrante aqui, então, né, de uma mulher no bairro Morumbi que simplesmente tirou toda a roupa, quase toda a roupa, ficou só com a blusinha rosa por cima aí, ó, e foi vista andando ali pela Avenida Eugênio Pimentel Arantes. Tá bem próximo a uma escola, um colégio ali. Ela estava somente com um casaquinho cor-de-rosa e saiu aí despida andando pelo bairro. Claro, a situação chamou a atenção, foi quem estava por perto, filmou e essas imagens chegaram para nós aqui através do Você é o Repórter. Tá? É uma situação, né, inusitada, dependendo aí de como é conduzido pela polícia, é um crime. Um crime... Perguntar ao nosso advogado do povo aqui de atentado violento ao pudor, ato obsceno, enfim, tá? Mas também apuramos, junto aí a moradores do bairro Morumbi, tudo indica que essa mulher, ela teria problemas mentais, estaria sob tratamento, tá? Então, por isso dela ter ficado nua no meio da rua, né? A gente espera que a família tenha ciência disso, que a assistência social municipal possa dar o apoio, conduzi-la para um tratamento médico de acordo com o que foi dito lá no bairro, né? Claro, a gente fez essa apuração, é importante isso, mas a cena, quem passou, viu, não entendeu nada e a gente traz a informação correta para você. Lamentável tudo isso.
Uma mulher denuncia a empresa onde trabalhava por omissão em casos de assédio sofrido no ambiente de trabalho. Ela foi demitida uma semana depois de relatar os abusos ao coordenador da equipe. Veja só, em Minas Gerais, só nos primeiros 6 meses do ano, foram registrados 340 casos de assédio e você acompanha na reportagem. As lágrimas são reflexo do trauma. Rayane relembra angustiada a primeira vez que foi assediada no trabalho. Meus amigos de trabalho alertavam da forma que ele me olhava, do jeito que ele era comigo, que ele sempre estava onde eu estava, até que um dia, a gente tendo que conferir o material com o conferente do cliente, eu estava escorada no guarda-corpo e ele passou a mão nas minhas partes. Ela passou por mais outras situações de assédio, até que não suportou mais e denunciou tudo formalmente ao coordenador. E na 5ª vez, eu subindo as escadas da empresa, eu vi que a porta abriu atrás de mim. Aí eu olhei para trás e ele estava subindo a escada. E aí eu subi a escada correndo. E ele foi atrás de mim e passou a mão nas minhas partes de novo. O homem levou uma advertência e foi suspenso do trabalho por 2 dias. No dia 2 de agosto, uma semana depois, a Rayane foi demitida. O meu psicológico já não estava bem. Eu estava tendo crise de ansiedade todo dia. Eu não dormia, eu não comia. E eu falei com ele, realmente, eu não estou conseguindo trabalhar direito mais. Segundo dados da Sejusp, só no ano passado, 714 pessoas denunciaram casos de assédio em Minas Gerais. Nos 6 primeiros meses de 2023, foram registradas 340 denúncias. Rayane não teve medo e procurou a ajuda de um advogado para denunciar a empresa. Nós procuramos a empresa para as tratativas, né? Do processo extrajudicial para evitar algo assim que vá para a justiça, para evitar o constrangimento da senhora Rayane. Só que não logramos êxito. Como não logramos êxito, tomamos a iniciativa de adentrar com o processo judicial na seara trabalhista, como também nós vamos entrar também na seara criminal. A empresa Temec, denunciada pela Rayane, não quis pronunciar nem gravar entrevista. Lamentável esses números em todo o estado, 350 nos primeiros 6 meses, que de fato foram denunciados. E aqueles aí então, que a mulher que foi intimidada, que sofreu esse tipo de violência, não levou o caso adiante. Tem que denunciar sempre. Gente, agora eu vou chamar aqui a doutora Larissa, da Oral Unique de Araguari, que vem trazer novidades para você aí de casa. Boa tarde, doutora! Boa tarde, Bagnete! Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Hoje eu vim falar com vocês sobre as vantagens da prótese protocolo. Ela é uma prótese que devolve todos os dentes para o paciente com apenas alguns implantes. É uma prótese fixa, parafusada sobre os implantes, super confortável. A maioria dos pacientes diz que nem parecem estar usando nada. Com ela, você não precisa ter medo de a prótese se soltar quando você fala ou mastiga, como acontece quando os pacientes usam próteses removíveis. Na Oral Unique Araguari já mudamos a vida de muitos pacientes que hoje sorriem para a vida com os protocolos que nós tivemos o prazer de entregar. Se você também quer passar por essa transformação, agende sua avaliação pelo 98411-5757 e mude o seu sorriso o quanto antes. Espero você lá! Obrigado, doutor. Um abraço para a equipe da Oral Unique de Araguari, ligadinha aqui no nosso Minas Urgente, hein? Pessoal, olha só, passou a valer hoje novidades da Mega Sena. Deixa eu chamar o César Campos, que vai contar pra gente, como que aí então, quem gosta de fazer uma fezinha, pode se organizar, porque aumentou a quantidade de concursos. Enquanto o César se organiza, eu vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, na sequência tem muita informação para você. Eu volto já. Odontologia avançada, amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oral Medic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oral Medic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga adeus à dentadura. Oral Medic, Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 34 99792 8400.
Quem busca conhecimento para o sucesso de sua empresa não pode perder a palestra com o tema A Importância da Gestão na Perpetuação dos Negócios, com Antônio Lino, CEO da Viramundo Consultoria e autor de 4 livros sobre gestão. A palestra é voltada para gestores de pequenas, médias e grandes empresas e traz um conteúdo relevante que pode ser adotado em qualquer modelo de negócio. Dia 29 de agosto, em Uberlândia. Minas está de volta com o doutor Leandro Souza para a gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Quem está conosco aqui é o Oswaldo. Doutor, Bagnetti, gostaria de saber do doutor se está certo ou não. Eu fiz um empréstimo consignado e todos os meses eles cobram R$ 75,00 de direito de imagem. Isso está certo, doutor? É, muito estranho mesmo. É o título do desconto, né? Porque o que é o direito de imagem? Cabe aqui conceituar. É quando necessariamente o titular ele cede a sua imagem para outrem no sentido de exploração da mesma. Ou seja, quando há essa exploração de imagem, você tem direito à indenização, salvo se você se abdicar deste bônus decorrente desse direito de imagem. Pois bem, tem que verificar o caso concreto, conferir a documentação, o contrato e o porquê da dedução deste desconto. Tá certo, doutor. Quem está participando conosco agora aqui é a Maria Aparecida. Olha só, em outubro agora, ela completa 63 anos. Ela conta, doutor, que ela nunca contribuiu com o INSS. E ela tem 2 filhos para criar. Ela gostaria de saber se tem como ela se aposentar. Então vamos lá, cabe aqui o conceito, não se fala em aposentadoria quando não há contribuição, porque a aposentadoria ela decorre da contribuição previdenciária. Quando uma pessoa, em tese, aposenta, entre aspas, sem contribuir, na verdade ela recebe um benefício assistencial. Alguns o chamam de BPC, outros o chamam de LOAS. Agora, você tem direito em receber? Pela idade, sim. Porém, deve ser comprovado a renda per capita. Se a renda per capita for aquela prevista em lei, ou seja, se você for de baixa renda e você atingir aquilo que a lei prescreve, você teria direito em receber esse benefício. Neste caso, oriento você procurar um profissional especializado para que este cálculo, para que esta pesquisa seja feita de maneira fidedigna antes de você dar entrada com benefício. Doutor, olha só que oportuno, a gente falando de aposentadoria, o Lázaro Lima, de Uberlândia, também acompanhando o programa, ele gostaria que o doutor pudesse falar em poucas palavras, qual o benefício de pagar uma previdência privada? Olha, a previdência privada, não obstante a terminologia, nada mais é do que um investimento de longo prazo. Assim como você tem investimento em rendas fictas, em ações, você tem os rendimentos em previdência. Então, o que seria a previdência privada? Você contribui, aquele valor, ele vai sendo processado, reinvestido pela seguradora, pelo banco, e lá na frente você pode levantar de uma só vez com as atualizações, ou você pode optar pelo recebimento mensal. Então, a previdência privada nada mais é do que uma contribuição em sequência que dá o direito de você levantar ao término do contrato, ao preencher aquilo que o contrato prevê, de uma só vez ou de forma fatiada. Doutor, o Marcos traz uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Olha a situação que ele traz para nós aqui. Se é obrigatório tirar 20 dias de férias, sendo que ele gostaria de ter o benefício de 30 dias, mas a empresa só libera ele por 20 dias. Então vamos lá. Quem direciona e determina a data de férias é o empregador. O empregador escolhe a época que melhor atende o empreendimento empresarial para conceder férias para o empregado. Agora, a modalidade fatiamento de férias, aí depende da concordância do empregado.
Então, o empregado tem que anuir com esse tipo de fatiamento, tem que haver ali algo assim pactuado entre as partes, de maneira que não gere prejuízo, pois a regra geral é que as férias devem ser 30 dias consecutivos. Perfeitamente. Doutor, muitas perguntas chegando, a gente já agradece de antemão. Aqui é o Elmo que está participando conosco. Boa tarde, doutor. Trabalhei 11 anos em uma empresa como vigilante e a empresa faliu. Posso acionar a empresa na justiça, mesmo ela tendo cumprido certinho o seu papel com a empresa falida? Eu acho que tem uma pequena confusão aqui. Trabalhei 11 anos numa empresa de vigilante que faliu. Posso acionar a tomadora? Isso. A tomadora, né? A tomadora. A tomadora na justiça, mesmo ela tendo cumprido certinho o seu papel com a empresa falida? Não só pode... Então traduz para nós aqui, doutor. Perfeito. Então vamos lá, não só pode, como deve. A tomadora de serviços, ela é responsável subsidiária, ou seja, a prestadora não pagou, a tomadora responde. Então você pode sim levar a tomadora à justiça, pleitear todos os direitos decorrentes da relação de emprego para com aquela empresa que deixou de existir ou que deixou de cumprir as suas obrigações, que a tomadora ela será responsabilizada. Não basta a terceirização para que uma empresa venha se eximir das obrigações. Por si só, não subsiste. Ou seja, a terceirizada não quitou, a tomadora será acionada para cumprir as responsabilidades. Lembrando de observar o prazo de 2 anos contados do último dia da prestação de serviços. Tem que ser feito dentro deste prazo para que não seja fulminado pela prescrição. É muita informação com o doutor Leandro Souza, que daqui a pouquinho retorna para falar mais dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. Tá certo. Enquanto isso, vamos saber então dessas novidades aí, então, das loterias da Caixa Econômica que começam a valer a partir de hoje. O César Campos é que vai trazer a informação para a gente direto de uma lotérica. Fala, César. Olha, Bagnete, por agora serão 3 sorteios por semana. Essa novidade, como você bem falou, já começou a valer. A Caixa informou que os sorteios serão realizados sempre agora, às quintas e os sábados. Eu cheguei um pouco mais cedo aqui na lotérica, perguntei aqui para as meninas se já teve movimento, pessoal procurando, já teve gente aí tentando apostar nessa questão aí dessa terça-feira. A justificativa é que com mais sorteios aumenta a chance aí da Mega Sena acumular. Isso gera mais atratividade aí aos apostadores que preferem, lógico, grandes premiações. Estava até checando por aqui, ó, Mega hoje está acumulada em 3 milhões de reais. Antes, Bagnete, a Mega Sena tinha 2 concursos semanais, sempre às quartas e aos sábados, com exceção das semanas especiais em que os sorteios eram aí feitos 3 vezes para adaptação do calendário. No último sábado, Bagnete, um sortudo ou sortuda de Uberaba ganhou mais de 29 milhões de reais no prêmio e outro ganhador ou ganhadora da quina levou mais ou menos aí 23 mil reais. O que se sabe que com essa mudança, quem sabe os mineiros que andam sortudos poderão ter mais chances de ficarem milionários. Agora não pode fazer igual eu não, tem que apostar. Não adianta ficar só esperando o prêmio não, né, Bagnete? Volto com você. A mineirada tá pé quente, viu, César? Eu te confesso que normalmente no sábado de manhã, quando eu saio ali para ir no mercado, esse negócio, já vou lá e faço uma fezinha, né? Pelo menos 2 joguinhos, você fica sonhando durante o final de semana. Obrigado, César. Um abraço para você ao vivo, direto de Araxá. Então, falando, né, desse aumento da quantidade de concursos da Mega Sena, também outras loterias aí, né, ampliando os jogos para que o brasileiro, em geral, faça sua fezinha e vai que, né, tira o pé da lama. Já que o povo tá pé quente, tira o pé da lama e vida que segue. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não sai daí, eu volto já. Algar Telecom apresenta Camaru Uberlândia 2023. De 31 de agosto a 9 de setembro. Guilherme Santiago, Lucas Luco, Ana Castela, Gustavo Mioto, Luan Santana, Maiara e Maraísa. Baile do Nego Velho com Alexandre Pires, Henrique e Juliano, Rayane e Rafaela, Hugo e Guilherme e Cleiton e Romário. Camaru Uberlândia 2023. O maior de todos os tempos. Tá passando por uma lotérica? Então melhor entrar e comprar sua telecena de Independência, pois a sorte pode estar te esperando. São mais de 4 milhões de reais em prêmios nessa edição. Corra e garanta já a sua.
Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Restaurante Balão, local rústico e familiar. O verdadeiro tempero caipira de Minas. Self-service à vontade com cardápio cheio de variedades. E conta com rabada nas quintas, filé de tilápia nas sextas e feijoada nos sábados. Aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã. A melhor comida você encontra aqui. No Restaurante Balão, Avenida Odilon Fernandes 605, telefone 99769-6789. Minas de volta e tem mudança também na coleta seletiva de lixo aqui em Uberlândia, a responsabilidade do DEMAI para ampliar aí o atendimento de alguns bairros. O Érico Gabriel chega contando a novidade para a gente. Olha, Bagnete, mais 2 bairros vão receber a coleta seletiva aqui em Uberlândia, o Shopping Park e também o bairro Laranjeiras. Isso faz parte de um projeto da Prefeitura de colocar toda a cidade, todos os bairros com a coleta seletiva. Todos os 74 bairros, mais de 60 já receberam a coleta seletiva, o ecocaminhão, né, que passa recolhendo os materiais recicláveis. Isso é muito importante porque a Prefeitura dá a destinação correta para esses materiais. Não tem risco, né, de um material reciclável ir para o aterro sanitário. E a partir dali já era, né? Não tem como reciclar mais. Mas com o ecocaminhão o sistema é diferente e esse material é reciclado e volta para a gente, né? Volta para a gente como um bem para a gente usar novamente e assim vai. Além desses bairros, a Prefeitura já se organiza para instalar em novos bairros aí o Alvorada e o Granville, ali na zona leste da cidade. O Alvorada já é um bairro tradicional, ali antes do bairro Morumbi, e o Granville, que é um bairro novo, que ele é na continuação ali da Anselmo Alves dos Santos, um bairro que está em expansão, porém, por conta dessa demanda, apesar de ser um bairro novo, já existe a possibilidade aí da coleta seletiva lá também. Por isso que é importante sempre a Prefeitura estar ligada, de olho na expansão imobiliária aqui da cidade. Olha, quem tiver alguma dúvida, quer falar com o pessoal, basta ligar nos telefones da Prefeitura. 3228-7744, isso das 8 horas até as 17 horas. Às vezes está com alguma dúvida, quer saber os dias certos, os horários certinhos, não deu tempo, vai lá, corre, faz a ligação, que lá eles vão te dar todas as informações. Vou repetir o telefone aqui, 3228-7744, viu, Bagnete? Um grande trabalho aí da Prefeitura de Uberlândia. Prestação de serviço aqui no Minas Urgente com Érico Gabriel. A cidade não para de crescer, os serviços precisam acompanhar. Dúvidas, você pode ligar nos números que o Érico falou, pode consultar no site do DEMAI, da Prefeitura, é importante. Aproveitando a deixa aqui, quero lembrar você, ontem assinamos ao vivo aqui a bandeira em comemoração aos 135 anos de Uberlândia, né? Eu trouxe a informação que você fica sabendo dos locais aonde ela vai passar para você assinar também através do site da Prefeitura. O correto é através das redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Vai lá no Instagram da Prefeitura de Uberlândia, você vai saber aonde a bandeira vai estar para que você possa fazer a assinatura, tá certo? Também falamos do Refim, o programa de refinanciamento de dívidas com o município de Uberlândia, que ontem, então, aí, né, foi divulgado no Diário Oficial da cidade, ele foi sancionado, mas começa a vigorar daqui 10 dias. Daqui 10 dias, você que precisa regularizar algum tipo de dívida, alguma pendência com a Prefeitura, pode, então, se deslocar até ao centro administrativo, tá bom? Vem comigo, porque aqui você também é um repórter. Olha só, moradores do bairro Integração em Uberlândia mandaram um vídeo pedindo ajuda, porque não aguentam mais a bagunça e a barulheira em um bar lá na rua Sentinela, número 150. Gritaria, som alto, quando não tem briga e confusão. E aí, a vizinhança que quer descansar, né, aproveitar o final de semana para descansar,
aí é que o bicho pega mesmo. Olha lá, e o negócio pega solto. É máquina de som, é o povo dançando forró e o bicho pega. Né? A vizinhança já acionou aí, dono do estabelecimento, que alugou para o comércio, né? Ele também já teria pedido o ponto aí por conta da perturbação, para não se dispor aí com a vizinhança, tá? Mas o dono do comércio não arreda o pé. Então pedem aí ajuda, a presença da patrulha do meio ambiente no local para dar um jeito na situação, aferir a barulheira, o horário aí então de funcionamento, porque a vizinhança não aguenta mais o barulho. Tá? Tem criança que mora na vizinhança, tem senhorzinho, senhorinha que mora na vizinhança e o pau tora a noite inteira. Nós entramos em contato com a patrulha do meio ambiente da Polícia Militar, diz que vai verificar a situação final de semana. Se não controlar o som e respeitar o horário, vai dar ruim, hein? A vizinhança está de olho e vai deixar a gente informado. Então vamos usar o bom senso. Começa a festa mais cedo, acaba mais cedo. Respeita o horário, respeita o volume, para todo mundo ter tranquilidade e sossego, tá certo? Olha só, hein? Vamos falar de dinossauro. Tem um dinossauro lá em Uberaba, mas não é o Juliano Carlos, não. Vou chamar o Juliano Carlos para contar a história desse dinossauro, viu, Juliano? Que mudou de endereço aí na cidade. Que história é essa? Você é um dinossauro do jornalismo, isso a gente já sabe. Pois é, Bagnete, esse dinossauro que não sou eu, ele estava lá no sítio em Peirópolis, né, lá no Parque dos Dinossauros, e a pedido da Prefeitura Municipal de Uberaba, ele foi transferido. Agora ele está no Geossítio, aqui na Universidade, na Avenida Dr. Randolfo Borges Júnior. A transferência, inclusive, deu trabalho, foi utilizado um caminhão prancha, um caminhão guincho da concessionária que administra a rodovia, mas ele já foi colocado, já está bem instalado, então o uberabense que quiser fazer essa visitação fica bem embaixo do mirante ali na universidade. Essa ação faz parte de várias que está acontecendo aqui no Geossítio da universidade. Lá tem várias rochas, tem pedras e também painéis explicativos, e para decorar e deixar o local mais bonito, agora esse Mega Raptor de 6 metros de comprimento e 2,20 de altura já está lá para visitação do público. Então, quando você vier em Uberaba, pode passar lá que dá para fazer uma foto bem legal, Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pela informação. Desculpa as brincadeiras. De fato, é uma peça muito bonita. A universidade está bem cuidada, até pelo menos a última vez que eu passei por lá. Né? Uberaba aí, então, que já tem essa característica. É a Uberaba do Zebu, a Uberaba de Chico Xavier e a Uberaba dos dinossauros. Está aí, então, né, trazendo essa cultura para vários lugares da cidade. Universidade ali, então, belas árvores, né? Você saindo, tem o cemitério lá também, tem o ginásio. E aí agora mais um atrativo. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Essa é a Ana. Ela faz Uniplac por 2 razões. Ela quer ser veterinária que nem o pai dela. E o pai dela é ex-aluno Uniplac. As inscrições do vestibular Origens Uniplac já estão abertas. E as provas são online. E você pode se inscrever pelo nosso site unipacUberlândia.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Vem para o Uniplac. Bora construir uma carreira de sucesso com Origens. Inscreva-se já. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Madrugadão Móveis Araxá. Somente no dia 24 de agosto, das 8 às 20 horas. Toda a loja com até 70% de desconto. Roupeiro 9 gavetas por apenas R$ 99,00 mensais. Conjunto box casal, só R$ 69,00 mensais. Mesa em madeira com 4 lugares por R$ 99,00 mensais. Madrugadão Móveis Araxá. Rua Laor Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba.
99% dos incêndios em vegetação são provocados por pessoas. Não seja uma delas. Em caso de incêndio, ligue 193. Hora da nossa visita de todas as tardes, você já sabe, fica esperando para a gente saber dos destaques do Band Mulher com ela, nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos vocês que acompanham a nossa programação, estão aí almoçando, fazendo aquele quilo, né? Olha só, vou te fazer uma perguntinha. Você cuida dos seus pés? Sabe aquela questão de tempo seco, pé rachado, ou então tem aquela micose, até chulé, gente, não adianta. Isso acontece em toda a família, nas melhores famílias. Então, nós vamos falar sobre os cuidados com ele, que aguenta a gente todo dia, né? Que leva a gente para todo lugar. A gente tem, então, uma podóloga que vai dar dicas de como cuidar dos pés, a importância e os tratamentos para os problemas, né? Que acabam surgindo. E também uma reflexologista que vai falar sobre reflexologia podar. O que é isso? Aqueles pontos nos pés que ajudam a recuperar, a alinhar a nossa energia. Legal, né? E claro, além dos bastidores, dos artistas com os babados, também vamos falar sobre um evento de música que vai acontecer em Uberlândia. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui ó, coladinho com Minas Urgente, viu? Bagnete, fica de olho, tá? Pra você cuidar do seu pezinho, que é sempre importante estar com o pezinho saudável. Não vou arredar o pé da frente da televisão para assistir a Vanessa Pires, porque tem muita gente também que tem bicho de pé, né? Tem macuco, tem joanete, tudo unha isso. encravado. Vai falar disso tudo? Tudo isso, tudo um pacote só, a gente vai falar de tudo isso. O povo não vai perder. Um abraço para você, Vanessa. Ó, não arreda o pé não, que a Vanessa Pires está chegando com o nosso Band Mulher. Claro, sempre muita informação para você. Olha só, pagar a conta de energia elétrica mais barata é o desejo de todo mundo, né? E esse sonho pode virar realidade, viu? A gente foi atrás dessa informação e saber como é que anda a procura aí, então, pela energia solar, ou, sofisticadamente falando, fotovoltaica. Olha só. Ar-condicionado, cortina de ar, várias luzes e um ventilador. Potência máxima para garantir o conforto e bem-estar das clientes. Todas as mordomias têm um custo, que foi reduzido após a Vânia entrar para um programa de energia solar, que dá até 15% de desconto na conta. Foi assim, está sendo uma economia muito grande. E o que eu mais prezo é de pertencer a essa área da sustentabilidade. Além de economizar, eu não tive custo para adquirir, uma empresa super confiável. O programa de energia limpa já evitou que mais de 6 mil toneladas de CO2 fossem jogados na atmosfera. É uma forma de ajudar o meio ambiente e também o bolso. O boleto é o mesmo de quem coloca a placa solar. Vai chegar um boleto da CEMIG, por exemplo, ó, você consumiu 500 kW. A CEMIG vai cobrar uma taxa mínima, tipo 50 kW. Os outros 450 foi uma energia injetada. Então, no boleto da CEMIG, ele já consegue prever quanto que ele vai ter de economia junto com a iGreen. Porque aqueles 400 que foi injetado não são cobrados. Então, a CEMIG ela cobra iluminação pública, essa taxa mínima, e logo chega o boleto da iGreen com os 450 kW que foi compensado com diferencial. Mínimo 10% de desconto garantido. O sistema é simples. O cliente para de usar a energia da CEMIG e passa a consumir a solar, que vem das usinas credenciadas com a empresa. Na verdade, nós construímos usinas solares, né? Essas usinas são conectadas em Minas, na rede da CEMIG, e através da CEMIG nós distribuímos essa energia até a casa do nosso cliente, né? Então ele não faz obra, não mexe na instalação, nem nada disso. A gente até fala, né, que é energia por assinatura. Sem nenhum investimento, a gente consegue levar uma energia sustentável para a casa e empresa do nosso cliente. Para fazer parte do programa, o cliente não paga nada. Basta enviar a documentação e assinar o contrato. A conversão de energia é feita automaticamente. E aquele dinheiro que a Vânia pagava a mais na conta, agora é convertido em investimento para a loja. Com certeza. E é isso que eu faço. Com essa economia, eu vou melhorando cada vez mais, né, tanto na residência como aqui no meu estabelecimento, e trago conforto. É uma tecnologia que está cada vez mais acessível, né? E se no final das contas fizer diferença no bolso do consumidor, claro, que ela é sempre muito bem-vinda. Mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, voltamos com o advogado do povo para falar dos seus direitos. Não sai daí, eu volto já.
Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Alerta de oferta! Fique ligado! Leite Bonolate 1 litro R$ 3,99. Macarrão Dom Sapori com ovos 500 gramas R$ 2,59. Filé de peito de frango sadia 1 kg R$ 12,99. Pernil paleta suína pururuca com osso R$ 12,98 kg. Batata extra, cebola extra, giló, laranja ou mamão formosa R$ 2,98 kg. Ovos brancos cartela com 20 unidades R$ 11,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Minas Saf Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. De volta com o nosso quadro Advogado do Povo, para falar dos seus direitos com o doutor Leandro Souza. Doutor, obrigado mais uma vez. A Raquel, do bairro Planalto, está nos acompanhando. Ela conta que o esposo trabalhou em uma empresa por 28 anos, mas a empresa abriu falência e fechou sem pagar nada aos funcionários. O processo foi para um contador e até agora conseguiram liberar apenas o FGTS. Mas os proprietários dessa empresa têm outras empresas na cidade e estão numa boa, segundo a nossa amiga Raquel. Pode ser feito algo para receber os direitos trabalhistas? Por isso aconteceu em 2015. Até agora, né, o esposo dela não recebeu os direitos dele. Então, só aí que está o problema. Conforme até falamos anteriormente em uma das perguntas, todo trabalhador, todo cidadão que tem um direito violado, ele não pode demorar a se socorrer do judiciário, porque a prescrição pode fulminar esse direito. Por exemplo, nas causas trabalhistas, que é o presente caso, a prescrição para entrar com a ação, ela é de 2 anos. E há que se falar em cobrar os últimos 5 trabalhados. Então, olha o grande problema aí. Então, se ele trabalhou, terminou de trabalhar, encerrou seu contrato em 2015, então teria que ter entrado na justiça até o ano de 2017. Ou seja, simplesmente está se buscando o recebimento de um FGTS, que, claro, pode ser recebido em outra época, mas buscar direitos decorrentes da relação de emprego tem que se atentar para a prescrição. Então, me parece que o caso do seu ex-esposo já tenha sido fulminado pela prescrição, a conferir. Doutor, o Vander, que está conosco agora, ele conta: doutor, sou aposentado pela morte da minha esposa. Eu posso me aposentar pelo auxílio-doença? Não vai cortar a minha aposentadoria? Porque eu conheço uma pessoa que recebe. Olha, auxílio-doença, no caso, seria a aposentadoria por invalidez, né? Entendo que sim, não há problema em acumular a pensão por morte com o recebimento da aposentadoria própria, porque nós temos a questão contributiva. Então, a aposentadoria ela não decorre de um favor do Estado, como é o caso do LOAS, mas trata-se de algo contributivo de maneira tal que você terá direito em receber, desde que preenchidos os requisitos da aposentadoria. Doutora Claudiane, ela pergunta o seguinte: cadê a pergunta dela? Parece que a pergunta sumiu. Ela falou que fazia uma escala 12 por 36. Uai, gente, desapareceu aqui do nada. E aí ela recebia o feriado. Agora a empresa cortou a partir desse mês. Tá legal isso? Depende. De acordo com a reforma trabalhista de 2017, que passou o trator em muitos direitos dos trabalhadores,
E, de acordo com o entendimento simulado, o trabalho em dias de feriado na escala 12/36 deveria ser remunerado em dobro. Todavia, com a reforma trabalhista, isso caiu, então não haveria mais que se falar nesse sentido. Agora, por que eu digo depende? Depende do que foi estatuído com o sindicato. As convenções coletivas sindicais podem prever esse tipo de pagamento dobrado em feriados. Agora, se a convenção coletiva, no último ano, por exemplo, ela extinguiu essa previsão normativa, então esse feriado em dobro não haveria mais que se falar. Então tem que verificar se a convenção coletiva previa e deixou de prever na última reunião. Doutora, Cristina gostaria de saber se ela pode mudar uma data de cota de multipropriedade turística. É a data de uso por outra data. Olha, eu não entendi a pergunta, sinceramente. Ficou um pouco gostaria de saber estranho. se posso mudar uma data de cota de multipropriedade turística. Mudar a data para outra data. Se puder mandar mais informações, que a gente repassa ao doutor, tá certo? Olha só, a Luciele, ela recebe pensão do meu filho. Ela quer saber se quando ela se aposentar vai perder a pensão que recebe do filho. Não, é o mesmo caso anterior. Qual tipo de pensão? A pensão por morte? Haveria que fazer esse tipo de pergunta. Ou é uma pensão de alimentos? Tem que verificar a natureza jurídica desta pensão. Mas se for decorrente de contribuições previdenciárias, não vai perder. Uma pensão, como você é dependente, caso você venha se aposentar no futuro, não haveria que se falar em perda de benefício. O Luiz trabalha de motorista desde 97. Ele tem 53 anos de idade hoje. Ele gostaria de saber com qual idade ele pode se aposentar. Doutor. Olha, essa questão de trabalho com aposentadoria tem que ver se enquadra na aposentadoria especial, que você tem ali algumas deduções, ou se enquadra na regra geral. Na regra geral, 65 homens e 62 mulheres. Tá certo, doutor. Mais uma, então nosso tempo está quase acabando. Quem manda a pergunta pode identificar. Minha mãe saiu da empresa porque a empresa não pagou o FGTS. O que ela pode estar fazendo nessa situação? É a Ian que pergunta. Ela tem que entrar na justiça para receber todos os direitos. Por exemplo, a ausência de depósito do FGTS dá direito ao empregado em ter direito à rescisão indireta. Essa rescisão indireta fará com que você tenha direito às suas férias, o 13º, a multa de 40% do FGTS, o saque, bem como o acesso ao seguro-desemprego. Observada a prescrição, tem sempre que analisar isso. Agradecer ao doutor Leandro Souza pela disponibilidade, toda terça-feira conosco aqui, falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Bagnetti, estou sempre à disposição. As perguntas que não foram respondidas hoje a gente guarda com muito carinho. Na próxima semana o doutor Leônidas responde para você. Eu e ele vamos encerrar o nosso Minas Urgente de hoje por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Nos encontramos amanhã, 12h30, amanhã é dia de médico do povo, tá certo? Você fica ligadinho na programação da Band Triângulo, tá chegando o Band Mulher com a Vanessa Pires. A todos uma ótima terça-feira, forte abraço, tchau! Universidade do Agro apresenta AgroBand. Agora na Band você fica muito bem informado. O AgroBand traz para você as principais informações do agronegócio em tempo real. Diariamente no AgroBand News, em 2 horários, às 8h55 da manhã e às 6h48 da tarde. Aos domingos, reportagens especiais às 7h30 da manhã com histórias inspiradoras, tecnologia no campo, o trabalho do produtor rural, sustentabilidade, entrevista e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto. Eu, Everton Fernandes, te convido a acompanhar o programa AgroBand aqui na tela da Band Triângulo. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. De onde? Da Band. Band Mulher. Oferecimento